Meus amados irmãos, eu saúdo a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria nesta noite partilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 7. Estaremos lendo do versículo 18 até o versículo 25. Livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Queria falar nesta noite sobre Paulo e seus conflitos. Queria refletir um pouco sobre a vida de Paulo e como isso se aplica à nossa vida também. Livro de Romanos, capítulo 7, do 18 ao 25. Todos encontraram? Amém? Amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. De onde vêm os conflitos? De onde vêm as guerras? Tiago diz que ela vem dos nossos próprios desejos, do nosso próprio interior. Conflitos é uma coisa que está presente em todo lugar. Nós lemos em Gênesis que depois que Deus criou todas as coisas, nós lemos que havia paz e havia harmonia naquele lugar. Até que a serpente, o mais astuto, dos que ali se encontravam, seduziu Eva e Adão. E desde a queda, de lá para cá, você vai ver na família de Adão, passou a existir conflito entre o homem e Deus, entre o homem e a sua esposa, entre Caim e Abel. Você vai ver conflito na família de Abraão, na família de Isaac, na família de Jacó. Você vai encontrar conflito na família de Davi. Você vai encontrar conflito em todas as famílias da terra. E aí você, como encontra conflito em todas as famílias, infelizmente, irmão se levanta contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E aí você chega até os nossos dias, conflitos os mais diversos, conflito de nação contra nação, de reino contra reino. E aí você conclui, à luz da palavra de Deus, que todos esses conflitos, eles se fazem presentes em nosso interior, em nossa natureza pecaminosa, em nossos pensamentos. Alguém já disse que as coisas ruins
que o povo hoje experimenta é o resultado dos pseudo-intelectuais, que um dia tiveram ideias, e essas ideias não foram nada boas, trouxe miséria, fome e, consequentemente, conflitos. Nós vivemos, portanto, meus irmãos, num mundo de conflitos. E a coisa mais desejável para mim e para você, à luz da palavra de Deus, é viver em harmonia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Seria maravilhoso para mim e para você se todos nós conseguíssemos viver uma vida de harmonia. E essa harmonia, em primeiro lugar, ela começa com Deus, e depois com os homens, e depois com a família, e depois ela vem para toda a sociedade, ela vai sendo distribuída gradativamente, à medida em que pecadores são chamados, são escolhidos, são separados, são convertidos pelo poder do Evangelho, recebem o perdão de seus pecados. Consequentemente, esses pecadores, eles passam a viverem agora uma vida não mais separada de Deus. Agora esses pecadores passam a terem paz com Deus. E a gente entende que não existe coisa melhor do que a gente poder viver uma vida sem tantos conflitos. Claro que existem vários conflitos que a gente poderia falar aqui também, de outros, esses conflitos interiores mesmo, das coisas que você sabe que são corretas, entre certo e errado, e que você muitas vezes não consegue concretizar. Essa falta de poder, essa falta de incapacidade, que Paulo trata tão bem aqui. Eu queria então refletir, meus irmãos, sobre 3 pontos aqui de conflito que a gente percebe nesse texto, para a gente poder aprender algumas verdades e aplicar para as nossas vidas. No verso 18, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo é consciente de quem ele é. Essa é a primeira coisa que esse texto mostra para a gente. Ele olha para ele, isto é, para a sua carne, e ele conclui, ele diz: olha, eu sei que na minha carne não habita bem algum. Não existe nada de proveitoso depois da queda. Paulo é um dos homens mais estudiosos da palavra de Deus, um homem que escreveu 13 cartas. Era um homem que conhecia bem o Antigo Testamento e escreveu boa parte do Novo, tendo como base o Antigo Testamento. E quando Paulo olha para dentro de si, ele percebe essa natureza pecaminosa, essa natureza que não lhe é nada agradável. Ele simplesmente olha para o seu interior, olha para o seu ser, para o seu eu, e ele reconhece que tudo está errado na vida dele. Tudo está errado. Tudo está errado. Por que no meu interior tem coisas erradas? Por que na minha vida as coisas não estão corretas? Esse conflito é muito interessante, porque você vai ver Isaías também tendo um conflito. Isaías, quando tem uma experiência com Deus que é 3 vezes santo, diz a Escritura que ele simplesmente diz: eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olha para ele e o que é que ele vê? Eu sou impuro, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou transgressor da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Eu sou conhecedor de quem eu sou. Note que esses homens, meus irmãos, antes de olhar para qualquer outra área da vida deles, sabe onde é que eles olham? Eles olham para dentro de si. E normalmente as pessoas costumam olhar mais para fora de si,
para o que elas têm, para o que elas possuem, para o que elas conquistaram. Elas às vezes estão com o seu olhar voltado para outras coisas. E esses homens de Deus, eles estão olhando para si mesmos. E por que eles pensam assim? Por que eles olham tanto para si? Porque eles olham para Deus pela fé, eles têm uma experiência com Deus e eles percebem que o Deus a quem eles servem é um Deus santo. Ora, o Deus é santo e eu sou pecador, eu estou em maus lençóis. Estou separado, como diz Paulo aqui em Romanos, separado da glória de Deus. Eu sou inimigo, portanto, de Deus. Somos inimigos de Deus e não amigos. Claro que a gente está falando aqui de uma perspectiva de alguém que ainda não se converteu. Mas de uma perspectiva de uma pessoa que se converteu, eles não são mais inimigos. Eles são amigos de Deus. Eles são filhos de Deus. São adotados por Deus. São habitados pelo Espírito Santo de Deus. São novas pessoas. Mas apesar desses homens serem novas criaturas, novas pessoas, aprenderem da palavra de Deus, esses homens ainda têm dentro do seu interior conflitos, desarranjos, desarmonias. Ainda existem coisas na vida deles que estão fora do lugar. Há coisas a serem purificadas. A língua ainda diz besteiras. A língua ainda é mal usada. Isso gera conflitos. Note que é muito bom você ter um conhecimento da verdade de quem você é. É muito maravilhoso você ter um conhecimento de que Deus ele é santo. Você conhecer as Escrituras e você perceber, por meio das Escrituras, que tudo que Deus deseja é que a gente seja santo. E que tenha paz com Ele, que tenha comunhão com Ele. Que tenha uma boa relação com Deus. Antes de a gente ter uma boa relação no meio de nós, a gente precisa ter uma boa relação com Deus. E aí você olha para as leis cerimoniais, você nota que todos os utensílios que se fazia uso, toda a roupa dos sacerdotes, todos os sacrifícios, uma coisa que era comum a todas elas era a santidade, a pureza. Tinha que tudo estar em perfeita ordem. Deus é extremamente organizado. E Deus queria incutir na mente de seu povo, que esse povo, como ele era um Deus santo, ele queria que seu povo também fosse santo. E vivesse, portanto, em harmonia com Deus. E aí tudo que tinha que estar no devido lugar. Quando não estava, o que acontecia? Homens que foram colocar, Nadab e Abiú foram colocar fogo estranho, morreram por lá mesmo, porque não estavam em harmonia com Deus. Note, meus irmãos, que o conflito, quando a gente não está em comunhão com Deus, é porque a gente está em conflito com Deus. E aí, por que eu estou tentando falar deste assunto? Porque a Bíblia toda, ela está preocupada com essa questão de quem eu sou. Paulo é sabedor, por exemplo, meus irmãos, assim como Davi no Salmo 51, verso 5, ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Paulo é sabedor que assim como Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Paulo, ele mesmo já havia dito acerca do homem em Romanos 10, 12, do 10 até o 12, ele diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a gente pega todo esse apanhado das Escrituras, meus irmãos, e o que a gente percebe é como o ser humano está em maus lençóis. Como o homem está numa situação muito delicada.
Aqueles que já foram redimidos, tudo bem. Mas aquelas pessoas que ainda não foram, que não acertaram ainda suas dívidas para com Deus, elas estão em pleno conflito com Deus, são inimigas de Deus. Esses são inimigas de Deus, estão sujeitas também à ira de Deus ser derramada sobre elas. Então, ser consciente de nossa natureza pecaminosa pode ser uma coisa boa. Boa em que sentido? No sentido de que eu descubro que eu estou numa situação, numa relação com Deus que não é nada boa, mas que eu posso encontrar uma resposta para os meus pecados, para a minha natureza. E aí, meus irmãos, nesse sentido, a gente não pode jamais se acomodar somente com o fato de saber que eu sou pecador. Eu sou pecador, eu sou um ser humano, eu peco. É comum pecar. E daí, você vai ficar do jeito que está? Dá para você continuar vivendo do jeito que está vivendo e achar que isso, no final das contas, você vai se dar bem com Deus? Por que viver em desarmonia com Deus? Por que viver separado de Deus? Por que ser um inimigo de Deus? Vale a pena? Alguém se deu bem sendo inimigo de Deus? Ora, a Escritura nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O resultado de ter uma vida que não tem comunhão com Deus é isso. É juízo, é condenação, é separação de Deus, é falta de paz. Paulo, meus irmãos, sabe que ser consciente de quem ele é ainda não é a solução, mas serve de advertência e alerta para a sua busca e a de qualquer pecador que se encontre em tal estado. Sim, ser consciente não é tudo. Paulo, claro, eu não estou dizendo aqui que Paulo estava em maus lençóis. Eu não estou dizendo isso, Paulo já era crente. Eu só estou dizendo aqui para os irmãos que essa é uma realidade que se aplica também aos pecadores, àqueles que ainda não se converteram. Paulo demonstra, portanto, discernimento por ser um profundo conhecedor das Escrituras. Ele demonstra conhecer muito bem. E quanto a nós, que sabemos nosso real estado, e que estamos em dívida para com Deus, e aí, vamos ficar parados? Dá para a gente escutar uma palavra de Deus e continuar em desarmonia com Deus? Continuar vivendo em conflito? Dá para mim conhecer a verdade e continuar seguindo a mentira, o engano, o erro? Podemos viver assim? Vale a pena viver uma vida erroneamente, distante da verdade que eu conheço tão bem? Certamente que não. Vamos considerar também uma coisa que Paulo, um segundo momento aqui no texto, é que Paulo, um homem consciente de sua incapacidade. Veja, do verso 18 ao 23, veja o que diz o texto. Pois o querer o bem está em mim, Paulo diz, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Note, meus irmãos, Paulo não é só consciente de quem ele é, não. Ele é um homem consciente também de sua incapacidade. Ora, Paulo está aqui querendo fazer o bem, mas ele diz que não consegue realizá-lo. Imagine você conhecer a verdade, saber a verdade, mas não conseguir praticar a verdade. Isso demonstra para mim e para você como a nossa natureza ela é pecaminosa, como a gente é mau, como a gente está distante de Deus. É incrível, meus irmãos, não basta você conhecer bem as Escrituras.
Conhecer o bem que você deve fazer, isso não é o bastante. É como você vir à casa de Deus, escutar uma boa mensagem, um bom sermão, e dizer isso, que mensagem boa, que hino lindo você escutou, hinos belos que foram aqui entoados. Mas aí você volta para a sua casa do mesmo jeito. Isso não resolve o seu problema, o seu conflito com Deus continua, sua inimizade com Deus continua. Você ainda continua sendo um verdadeiro fracasso. O fato de você conhecer bem a verdade de Deus, isso não quer dizer que você está em bons lençóis. Se por um lado você está em vantagem em relação àqueles que são ignorantes, por outro lado, você escuta o Evangelho, você tem acesso ao Evangelho, você participa do momento de comunhão com o povo de Deus, mas não se converte, mas não se volta para Deus, mas não reconhece o seu pecado profundamente, mas não se revolta com você mesmo, mas você olha para dentro de você, você vê que as coisas estão erradas, e você diz, não, acho que não é a hora, acho que não é o momento, acho que dá para seguir em frente, acho que a vida dá para seguir desse jeito, né? Tem muita gente que acha que ter esse conhecimento de sua incapacidade e não tentar resolver logo e sanar esse problema, e não se angustiar, e não olhar para dentro de si e dizer que você não está nada bem, você acha que isso é o bastante? Será que é? É muito interessante, meus irmãos, sobre a questão do desejo. Eu queria falar um pouco sobre desejo e vontade aqui. Paulo dizia que desejava, né, ele queria fazer o bem, mas aí ele diz que nem sempre ele consegue fazer o bem que ele quer. Mas o mal que ele não quer, ele diz que termina fazendo. É interessante isso. Às vezes a gente faz o seguinte, né? Só olha, eu fiz isso daqui de errado, mas foi sem querer. Você já disse isso para você? Olha, eu fiz, mas eu fiz sem querer. Será que foi sem querer? Tem um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards, que ele falando sobre essa questão da vontade e do desejo, ele diz que toda vez que você tem vontade, que você desejou, naquele momento em que você praticou aquilo dali, isso quer dizer que o desejo mais forte estava presente naquele momento. E que, portanto, você concretizou uma coisa que você de fato desejou. Você pecou porque você quis pecar. Você errou porque você quis errar. Você mentiu porque quis mentir. Você falou mal de alguém porque quis falar. Você se acompanhou com gente ruim porque você quis se acompanhar. Sempre foi você mesmo. Não venha dizer como, não venha botar desculpa, como Eva, como Adão, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou Eva que disse, Senhor, foi a serpente. As pessoas sempre têm um jeito, né, bonito, de dizer assim, não foi culpa minha, eu não queria isso para mim, mas alguém veio e eu escutei o conselho daquela pessoa e ela terminou me induzindo, terminou me seduzindo. Não. No final das contas, foi você mesmo. É isso que você queria. Pode ser até que você se arrependeu depois. Isso aí é bíblico. Mas naquela hora, aquilo que você fez de errado foi justamente aquilo que você queria fazer mesmo. E a melhor coisa que você pode fazer depois de ter feito aquilo que você não queria fazer, que você diz não querer fazer, mas terminou concretizando, a melhor coisa que você pode fazer é: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Pai, pequei contra o céu e contra ti, estou errado. Errei, Senhor, pequei, Senhor, falhei, Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona e deixa, alcança perdão. Deus tem prazer em perdoar pecadores,
Mas Deus só perdoa pecadores arrependidos de seus pecados, que admitem que estavam errados mesmo e que fizeram aquilo porque queria mesmo. Meus irmãos, todos nós falhamos. Por mais conhecimento que você tenha, por mais que você conheça bem as Escrituras, por mais que você seja vigilante, uma hora você cai. Uma hora você peca. Eu não estou dizendo isso para encorajar você a pecar de novo, por amor de Deus. Eu estou dizendo isso para você tomar consciência de que você não pode ser autossuficiente. Estou dizendo isso para você fazer aquela oração do Pai Nosso, que numa das partes que tem lá, uma das partes da oração é: Pai, você ora ao Pai, e aí você pede ao Pai para que Ele livre de cair em tentação. Você não é capaz sozinho, mas com a graça de Deus é possível você não cair em tentação. Deus pode nos sustentar. Deus pode nos proteger do mal. Sim, Deus pode nos proteger. Na realidade, a Bíblia já dá algumas pistas para mim e para você, para evitarmos cair no erro e no engano e no pecado. Ela diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ela já está dizendo. Só olha, você quer evitar pecar? Evite as más companhias. É isso que ela diz. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ela já diz, ela já dá algumas brechas. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Seja prudente, ore, vigie, tome cuidado. O homem seja pronto, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas a gente às vezes é pronto para falar rapidamente. E a gente transgride. Deveria ser pronto para ouvir, muito mais do que para falar. Aliás, a Bíblia até diz que até o tolo se passa por sábio quando ele se cala. E eu já gosto muito de uma frase que diz o seguinte: ele diz que se o seu silêncio não for melhor do que o que você vai falar, permaneça calado, que é a melhor coisa que você faz. Você já evita pecar. Você já evita transgredir. Então tem muitas formas de você olhar para esse texto e você ver que nem sempre dá, nem sempre você consegue vencer a luta contra a sua carne. Nem sempre. Paulo certamente falhou em alguns momentos na vida dele. E ele, de certo modo, está trazendo essa mensagem para aqueles irmãos, para encorajá-los a lutar contra o pecado, não para pecar, certamente, mas a lutar contra o pecado. Veja o que ele diz aqui. Veja algumas considerações, algumas aplicações. Paulo não é só consciente de sua natureza pecaminosa, mas é também sabedor de sua própria incapacidade. Ele quer fazer o bem, mas não consegue. As pessoas, depois de cometerem seus erros e pecados, dizem: foi sem querer, um outro ponto: assim, o problema do homem transpõe a sua própria vontade. Ou ele está tão corrompido que não basta somente ele saber o certo e o errado. A situação do homem é uma coisa fora do normal, Você veja um homem como Paulo, um homem regenerado, um homem que é uma nova criatura, mas ele diz que chega momentos na vida dele em que ele não consegue, 100% das vezes, não pecar. Chega uma hora que ele falha, ele erra, mesmo ele sabendo o certo. Isso mostra que a gente precisa depender mais de Deus, confiar mais em Deus, mais ainda, vigiar e orar, É importante dizer, meus irmãos, que são as nossas escolhas, aliado à nossa natureza, que determinam o nosso caráter e até mesmo o nosso destino. Jeremias disse: de que se queixa o homem, queixe-se de seu próprio pecado. É interessante, nossa natureza determina, de certo modo, o nosso caráter. As nossas escolhas terminam fazendo de mim e de você
uma pessoa melhor ou pior. Não é assim? Você encontra algumas pessoas dentro da nossa sociedade, algumas pessoas que você diz assim, mas rapaz, esse fulano só vive bêbado, fulano é um drogado. Mas você vai olhar, essas pessoas elas começaram escolheram, em algum dia de suas vidas, escutar alguém, prestar atenção na conversa de alguém, no papo de alguém. E tudo começou ali, devagarinho. Quando você pensou que não, ela simplesmente fumou um cigarro, depois um outro cigarro. E quando ela pensou que não, ela já estava usando outros tipos de drogas. E ela já se tornou uma pessoa dependente. Você olha para ela, no meio da rua, pedindo algum dinheiro para usar aquele produto, ela pede a um, ela pede a outra, ela já perdeu a vergonha. E ela vai, a cada dia, caminhando para a sua morte, mais cedo. E você diz assim, mas por que fulano, como é que ela chegou nesse estado? Começou com uma pequena escolha. Foi um dia qualquer, às vezes pode começar até dentro de casa. Você sabia que os pais, às vezes, botam os filhos para beber junto com eles? Sim. Aí o cara depois se torna um alcoólatra. Às vezes o próprio pai. Começa assim, uma pequena escolha. E uma outra escolha. Isso vai determinando em você, de certo modo, vai criando um destino. Muda o seu caráter, acaba com sua saúde, você perde o ânimo, perde as forças, e você segue numa direção que não é os céus. É interessante, meus irmãos, como a vida pode ser dura na medida e na proporção em que as pessoas, elas não tomam boas decisões, não fazem boas escolhas. A verdade nos conscientiza de quem somos e do que precisamos fazer, mas isso ainda não nos basta. Terceiro e último, Paulo, homem consciente de sua miséria, versos 24 e 25, veja o que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo é um homem consciente também de sua miséria. Ele olha para ele e ele diz, eu sou um miserável. Por que Paulo diz que ele é um miserável? Por que ele diz que ele é um desventurado? Eu entendo que Paulo diz isso porque justamente o que ele disse anteriormente já. Ele disse anteriormente que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que não, quando pensava que não, já tinha feito. Então eu entendo que a miséria muitas vezes está aí em você não conseguir fazer aquilo que você se propõe a fazer. A verdade que você hoje vê, ela pode ser uma coisa maravilhosa, e ela é sim, a verdade do Evangelho ela é. A verdade de Cristo é uma coisa maravilhosa. A questão de você saber a verdade, mas não conseguir praticar essa verdade, isso deixa você numa situação de impotência. Não é que toda vez toda vez ele errava, terminava fazendo o que era errado. Não é isso que o texto diz aqui. Por que não? Porque no próprio texto Paulo diz o quê? No tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus. Quando ele diz que no homem interior dele, na pessoa dele, ele tem prazer na lei de Deus, ele está, de certo modo, fazendo um paralelo com aquilo que o Salmo 1 diz. O que o Salmo 1 diz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se anteriormente, nesse Salmo, o texto estava falando de ímpios, pessoas que não se converteram ainda, no mesmo texto, ele está falando de justos. Os justos têm prazer nas coisas de Deus, têm prazer na palavra de Deus. A Escritura nos diz, no livro de 1 João, que aquele que é nascido de Deus não tem mais prazer na prática do pecado. Portanto, o justo peca por acidente. Não é como o ímpio.
O ímpio peca porque ele acha bom pecar. O ímpio mente porque ele acha bom mentir. Ele transgride porque ele tem prazer em transgredir mesmo, porque é da natureza dele. Agora, depois que a pessoa se converte, ela recebe uma nova natureza. Então, Paulo é consciente de sua miséria, sim. Mas, por outro lado, ele é um homem consciente também de que a graça de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mudou a natureza dele. Então, tem uma natureza pecaminosa lá? Tem ainda, está lá, ainda tem ainda coisas do velho homem Adão, sim. Abra a sua Bíblia, eu vou ler esse texto aqui, eu já até citei aqui ele, mas note como capítulo 3 de Romanos, veja, eu vou ler esse texto até o versículo 18. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, olha, língua, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés, olha, são velozes para derramar sangue, para assassinar, para matar, nos seus caminhos há destruição e miséria. Veja como é a vida do ímpio. Eles não conhecem o caminho da paz. Qual é o caminho da paz? Que é o caminho do Evangelho. Eles não conhecem isso. E não há temor de Deus diante de seus olhos. Eles também não temem a Deus. Eles não têm temor de Deus. Eles não têm respeito para com Deus. Eles não reverenciam Deus. Então esse é o estado do ímpio. Mas o estado do justo é diferente, porque o justo tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então, Paulo é consciente de sua miséria? Sim, com certeza. Paulo fala de sua desventura, de sua infelicidade. Mas a história de Paulo, ela não acaba aqui. Você pode ser hoje, talvez você não seja um crente em Jesus Cristo. Sua história ainda não acabou. Sua vida ainda pode mudar. Ainda não é o fim. Hoje mesmo, você pode ser como aquele homem que estava lá na cruz, numa situação terrível, e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até na hora da morte, Jesus pode mudar a história das pessoas. Então, portanto, meus queridos, não é necessário que a pessoa siga adiante com seu viver iníquo, marcado pelo pecado, sem temer a Deus, sem guardar a sua palavra. A pessoa pode mudar, ela pode crer no Evangelho, ela pode se voltar para Deus, ela pode se arrepender de seus pecados, ela pode suplicar a Cristo, ela pode dizer como Paulo: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, essa é a parte boa da mensagem. Jesus Cristo, sim, é Ele que vem nos redimir, é Ele que vem morrer pelos nossos pecados, é Ele que vem nos resgatar, é Ele que a gente, uma vez que crê nele, temos paz com Deus. É Ele que é o caminho, que é a verdade e a vida. É Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É Ele que é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É Cristo. Sempre é Cristo. Cristo é a resposta para os desesperados, é a esperança para quem não tem esperança. Cristo é a graça que Paulo vai dizer aqui: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quando você olha para você, para a sua vida, para a falta de harmonia entre você e Deus, os conflitos no seu coração, e você percebe: olha, eu estou em maus lençóis. Cristo é o suficiente para lhe salvar. Cristo pode salvar você nesta noite, assim como Ele salvou Paulo. Paulo dá graças a Deus justamente pelo fato de Cristo ter salvado ele, ter conscientizado ele de seu pecado, ter chamado, ter eleito ele, ter escolhido ele, ter feito dele uma nova criatura. Então eu entendo, meus irmãos, que Paulo está, de algum modo, dizendo para mim e para você, que por mais pecador que um homem seja, que por mais falho que alguém seja, Cristo pode libertar você de seus pecados.
Você se acha mal, se acha ruim, se acha perverso. Você está em conflito com Deus. Você acha que não tem jeito para a sua vida? Cristo pode dar jeito para a sua vida. Cristo pode ser a resposta. Cristo pode acabar com esse conflito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que não pode acontecer é você ficar vivendo uma vida marcada por conflito e não se acertar com Cristo. Algumas aplicações para a gente concluir. Aprendemos acerca de quem somos e do que somos capazes. Certamente que sim. Somos pecadores, sim. Somos capazes, portanto, de pecar. Temos essa habilidade ruim de fazer o que é errado, mesmo sabendo o que é certo. Segundo, aplicação. Aprendemos acerca de nossa incapacidade de agradar a Deus. Quando erramos, não agradamos a Deus. Mesmo sabendo a verdade, somos inúteis. Muitas vezes somos inúteis. De que maneira o homem é inútil? Quando ele sabe a verdade de Deus e ele não crê nesta verdade, ele se torna um inútil para Deus. Terceiro e último. Aprendemos que Deus muda o rumo de nossas vidas se agirmos em humildade como igreja do Senhor. Sim, a humildade de Paulo é grandiosa, porque ele olha para si e tudo que ele vê é essa situação pecaminosa dele. Ele lamenta por ser um homem que, como ele mesmo diz aqui, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Essa é a parte positiva, mas ele fala da parte negativa que ainda acontece na vida dele. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ainda assim, ele lamenta essa outra parte dele, que nem sempre ele consegue cumprir com tudo aquilo que era para cumprir. E aí a gente olha para dentro de nós e a gente percebe que nem sempre a gente consegue cumprir com tudo aquilo que é para cumprir. E nessas horas, a Bíblia diz claramente que eu e você devemos ter humildade de se achegar a Cristo, aos pés do Salvador, orar a Ele, pedir misericórdia a Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos erros, pedir para que Ele tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores e que precisamos do perdão, da redenção dEle. Meus queridos irmãos, que Deus nos dê a graça de não vivermos uma vida sem Deus, distante de Deus, distante do Evangelho. Que Deus nos dê a graça de não vivermos uma vida marcada pelo pecado, transgredindo a lei de Deus. Que Deus nos dê a graça de, ao ouvirmos a verdade do Evangelho, que a gente possa abraçar essa verdade com todas as forças, a semelhança daquele homem que, achando um tesouro, vai, vende tudo quanto tem e adquire aquele tesouro. Que Cristo seja um tesouro precioso nesta noite para você. Que Cristo nessa noite envolva o seu coração. Que Cristo nessa noite aquebrante o seu coração, a sua alma, o seu ser. Que Cristo nessa noite retire essa indiferença que está no seu coração. Que Cristo nessa noite retire de você tudo aquilo que está em desarmonia com Ele. E que você possa, portanto, viver em comunhão com Deus. Que Deus nos ajude e nos dê da sua maravilhosa graça. Amém.